Capítulo 5, item 3 de O Evangelho segundo o Espiritismo, Justiça das Aflições. A gente fica um pouco em dúvida quando acontece alguma coisa com a gente, porque a gente sempre acha que é injusto. Todo mundo tem essa sensação? Um problema de saúde, injusto comigo. Por que comigo? Justo comigo, não é? A gente tem um revés financeiro, a gente entra num problema assim de golpe, né? de estelionato, a gente tem um problema com o vizinho, sei lá, acontece alguma coisa na nossa casa, a gente deixa de pagar a casa e perde a casa, não é? A gente sempre tem uma ideia assim de que não devia ser com a gente, devia ser com outros, não é? Mas aí o Kardec vem e explica pra gente que a justiça divina, ela é absolutamente perfeita. Se a gente aceitar essa máxima, se a gente aceitar isso, a vida da gente vai ficar mais fácil. Por quê? Porque as coisas acontecem com a gente, não é assim sorte ou azar, acaso. Aliás, sobre sorte e azar tem uma historinha interessante, não sei se eu já falei aqui. A gente de vez em quando repete as mesmas coisas no mesmo lugar, né? Depois aqui as pessoas escutam com muita paciência, assim, tem muita compaixão da gente, escuta. Mas aí depois fica pensando, coitado, ele está falando 2, 3 vezes a mesma coisa, né? Acho que ele já está ficando meio fora do eixo, né? Está meio... Mas a história era a seguinte, tinha um senhor criador de cavalos, morava num vilarejo, e aí ele tinha cavalos que ele adestrava cavalos, essas coisas. E um dia, o melhor cavalo que ele tinha, o mais caro que ele tinha, acabou fugindo no meio da noite e saiu para o meio do mato e foi embora, sumiu. Aí a turma da comunidade lá, da redondeza, falou, coitado dele, que azar, né? O melhor cavalo dele foi embora. Vocês já ouviram essa história? Desconfio que já, hein? Vocês estão falando por... O melhor cavalo foi embora, meu Deus do céu. Bom, aí estava tudo certo, numa determinada noite, a turma acordou com aquele negócio, aquele barulho de pata de cavalo, aquele barulhão, não é? Quando eles foram ver, aquele cavalo, ele tinha saído para o meio do mato, e eu não sei se vocês sabem, mas sempre tem um cavalo que é o dominante, que ele vai na frente e os outros vão tudo correndo atrás dele. Então esse daí ganhou a fama de dominante e os cavalos que tinham lá, selvagens da região, vieram tudo atrás dele. Aí ele entrou no celeiro com aquele mais de 50 cavalos atrás dele. Meu Deus do céu, o pessoal falou, mas que sorte a sua! Você perdeu o cavalo, agora ele voltou e ainda trouxe mais uns 50 cavalos junto com ele. Que sorte, né? Que ele teve, teve azar de perder o cavalo, depois teve sorte de recuperar 50 cavalos, né? Aí o filho do dono da fazenda resolveu adestrar o cavalo, um dos cavalos, selvagem, né? Ele está lá adestrando o cavalo e de repente ele cai no cavalo e quebra a perna. Aí o pessoal fala, mas que azar, hein? Eu não queria ter ganho 50 cavalos e ver meu filho com a perna quebrada. Isso é um azar lascado, né? Muito bem, passou uns dias, estourou uma guerra, chamaram todos os jovens da comunidade. Só quem não podia ir, quem? Estava com a perna quebrada. Aí o pessoal falava, mas que sorte a sua, o seu filho não precisou ir para a guerra, estava com a perna quebrada, né? Você vê como que são sorte e azar, como que é relativo, né? Uma hora pode ser que a gente tenha sorte, outra hora a gente pode ser que tenha azar, mas isso não representa nada para a gente. O Corinthians de vez em quando tem sorte, de vez em quando o Palmeiras tem azar, de vez em quando o São Paulo tem sorte, de vez em quando o Santos tem azar, não é assim? Todo ano é a mesma coisa, sempre vai ter um que vai ganhar. Então, às vezes o nosso time não está bom nesse ano, mas o ano que vem pode estar melhor, depois de 2 anos. O Corinthians passou uma fase de quase 20 anos, né? Na década de 70. O corintiano ganhou até uma fama, né? A senhora é corintiana? É, né? Acho que ela sabe, tá vendo? Porque ele não ganhava, ficou mais de 20 anos, né? Ficou um tempão sem ganhar. Nossa, mãe do céu. Bom... Enfim, a gente precisa aceitar essa justiça, que é absolutamente perfeita, porque nós temos que aceitar uma outra coisa semelhante. O que é semelhante? Que Deus é perfeito. Se a gente tirar qualquer coisinha da perfeição de Deus, ele deixa de ser Deus. Então, nós precisamos aceitar essa ideia, porque as coisas acontecem com a gente por necessidade.
Às vezes por questões educativas, às vezes por questões do passado, às vezes por questões da nossa própria incúria, da nossa própria ação. Então as coisas estão aí e elas podem simplesmente acontecerem e podem ter diversas causas. Eu não sei se vai ter tema específico, mas depois vocês vão ver as causas anteriores, depois as causas atuais e as causas anteriores das nossas dificuldades, das nossas aflições. Nesse mesmo capítulo, do item 4, item 5, a gente vai ver isso. Porque se a gente não consegue, de uma certa forma, entender por que isso acontece agora, às vezes a pessoa nasce tranquila, tem lá uma criancinha, ai, linda, maravilhosa, de repente aparece um problema de saúde grave. Você fala, ai meu Deus do céu, como pode Deus permitir uma criancinha desse tamanhinho, já com esse problema tão grave? Eu estive uns tempos acompanhando meu filho, que ficou mais de um mês no hospital, isso há 20 anos atrás, e lá a gente via, às vezes, bebezinho, sabe, com outra cor, porque tinha problema de rim, né, rim ou fígado, uma coisa assim, ficava verde, ficava diferente. Alguns tinham que fazer cirurgia para tirar metade de certos órgãos que estavam contaminados. Você pensa, meu Deus, mas como que pode um bebezinho nascer desse jeito, dessa forma? Porque existe uma causa que não é atual, obviamente. Mas existe uma causa, porque as leis da criação são perfeitas. Ela não tem pressa de resolver os nossos problemas. Uma coisa que acontece muito, que as pessoas falam assim, mas por que Deus permitiu que acontecesse tal coisa com tal pessoa? Se aquela pessoa é uma pessoa tão boa, né? Ele só chega um pouquinho atrasado nas palestras, mas é uma pessoa boa, né? De vez em quando ele falta, né? E vem no dia errado, mas tirando isso daí, o resto está tudo bem. Por que acontecem essas coisas com ele? Mas acontece o seguinte, a gente tem toda a liberdade, já ouviram falar do tal do livre-arbítrio, né? Nós temos liberdade para fazermos o que quisermos. Olha só, se você pegar uma arma e desferir um projétil de fogo, você tem liberdade, as leis da criação permitem, não é? Existem as leis que permitem você pegar uma arma de fogo e atirar em alguém, fazer alguma coisa por alguém. Só que tem um pequeno detalhe que dificilmente as pessoas lembram. Assim como nós temos a liberdade de ação, nós temos a responsabilidade da consequência. Olha só. Então, pode ser que ontem a gente fez alguma coisa contra as leis do Criador, não é? Tira a vida de alguém, faz alguma coisa contra alguém, e hoje nós precisamos acertar isso com essas pessoas ou com esta situação. Então, não importa se vai ser nessa encarnação, se vai ser na próxima, se a gente vai ser adolescente na próxima, se não vai ser. A literatura espírita está lotada de casos assim, de pessoas que voltam numa reencarnação e aí voltam para resgatar dificuldades que criaram no seu passado, na sua trajetória. Nós somos espíritos imortais, temos uma trajetória. Então, nós estamos vivendo um pedacinho da nossa vida eterna. Sei lá, no caso de vocês, uns 120 anos, 130 anos, mas é só um pedacinho da vida eterna. Imortal, né? Vamos dizer assim, da vida imortal, né? Mas nós já tivemos um anterior e certamente teremos um posterior. Então, imaginem, se nós estamos aqui, nós vamos responder por tudo que nós fizemos aqui para frente, e estamos respondendo aqui tudo que nós fizemos para trás. Então é natural que algumas coisas aconteçam com a gente. Aliás, se a gente conseguir aceitar essa ideia de que pode ser previsível a gente passar alguma dificuldade, se a gente tiver essa ideia, quando ela chegar, a gente já sabia que ela chegaria, então a gente fica tranquilo, a gente fica confiante, a gente passa por ela com mais facilidade. Agora, se a gente não aceita, e aí, qual é o problema? Há um problema muito grande, não é? Porque a gente se rebela, a gente fica aborrecido, chateado, passa uma vida amarga, uma vida difícil, tudo está ruim, está tudo bem com você, está tudo bem por quê? Sabe? Bom dia para quem? Quem é que está tendo bom dia? A gente vive uma vida amarga. Vocês não conviveram já com pessoas amargas, difíceis? Como é tão ruim, não é? E não obstante a isso, nós temos aquelas pessoas que às vezes estão vivendo um drama pessoal grande, mas estão otimistas, estão tranquilas, estão confiantes, estão em paz. É isso que a doutrina espírita veio mostrar para a gente, que a gente pode ter um pouquinho mais de qualidade de vida, que a gente não precisa ficar, só concentrado nos problemas.
Não é o caso de quem mora aqui em São Mateus, essa região aqui, mas, por exemplo, quem mora em outras periferias, tem um problema de, parece que a pessoa vive só uma tragédia, é o tempo todo tragédia. Você viu na televisão, um motoqueiro, você viu não sei o que, um caminhão, você viu não sei a casa caiu, você viu não sei o hospital fechou. Uma tragédia. Todo dia uma tragédia nova. Parece que a pessoa busca, ela liga a televisão procurando alguma para falar no dia seguinte. Já repararam isso? Um novo golpe. Meu Deus do céu. A gente vive assim. Não é o caso de vocês aqui, é o caso de outros lugares, viu? Não é daqui, de São Mateus não é assim, é outras coisas, né? Aqui a gente não fica atrás de tragédia, nada disso, a gente só fica pensando em coisas boas. E a ciência já nos ajuda a mostrar que quanto mais positivamente a gente pensar, quanto melhor a gente viver, quanto mais desopilados a gente viver, a gente vive melhor, nosso corpinho funciona melhor, tudo é melhor pra gente. Ah, mas quando você fica se vitimizando, fica com tragédia atrás de tragédia, sei lá, foi tudo bem lá no hospital, foi nada, fiquei 6 horas de pé lá esperando sem comer, 1 grão de arroz o dia inteiro. Mas que beleza, você fez um jejum obrigatório, faz tão bem para a saúde um jejum, né? Mas a gente olha desse jeito, a gente só quer saber da tragédia. Ah, meu Deus do céu, a moça foi mal criada comigo, a enfermeira lá, a atendente, o médico não olhou nem para minha cara, sabe assim, umas coisas assim. Mas também, coitado, ele atende 60 pessoas no período dele, como é que ele vai ficar olhando para todo mundo? Ah, você tem um olho verde, você tem um olho escuro, não é? Não dá para ele ter muita conversa, né? Então ele já vai direto no assunto. Olha, doutor, começou uma dor aqui, veio passou. Aonde que é a dor agora? Não, já é aqui na frente. Ah, então tá bom, já fala logo onde que é o negócio, porque ele não tem tempo. Então a gente às vezes vive dramas e dramas e dramas assim. Ah, vai fazer um exame. Ah, passa o dia inteiro para fazer um exame muitas vezes. Chega lá, quebra a máquina está quebrada, fica 2 anos para fazer um exame. Que beleza que é quando a máquina está quebrada, porque a gente pensa assim, eu fiz a minha parte agora. A gente não deve contar coisa pessoal, mas eu vou me permitir aqui falar um assunto que era do meu pai. Meu pai, eu fui levar ele para fazer um cateterismo. E ele era machão, né? Então ele falou que ia, estava tudo certo, tudo bem. Aí nós estamos na fila para fazer o cateterismo, todo mundo. Aí o moço do balcão perguntando para as pessoas que estão na frente, o senhor tem alergia a alguma coisa e tal? Escuta, o senhor tem alergia a iodo, mas como assim? O senhor come camarão, essas coisas? Ele foi escutando, né? Foi escutando. Aí quando chegou na vez dele, ele falou assim, o senhor tem alergia a alguma coisa? Ai, meu amigo, eu não posso nem descer a serra, porque eu já fico todo empolado, só de sentir o cheiro do camarão. Mas que bandido! Para escapar do exame, olha só. Você vê só como que é? Mas então é assim, vai marcar o médico para 3 meses, fica tranquilo, você tem tanta coisa para fazer, não fica só concentrado em médico. Mas se descobrisse antes. Veja, se a gente tiver que ir embora antes, não tem como evitar, viu, gente? Um camarada fez a cirurgia, ia durar 120 anos, mas aí, sei lá o que aconteceu, não vou nem falar o que aconteceu, porque senão as pessoas começam a pensar, né, nessas coisas, né? De repente ele pega e vai embora. Tinha feito toda a cirurgia, colocado botox em tudo quanto é lugar, estava inteirão para durar 120, mas aí por um motivo qualquer, não sabe, foi embora, precisou ir embora, não é? Ou às vezes é o contrário, né? O camarada está caindo nos pedaços quando vai. Quando você tem 119, já está com 119, está vivendo de um jeito bastante assim, tranquilo, sem problema nenhum, sem nada, ainda gosta de tomar o vinho, o cálice de vinho dele toda tarde, depois do almoço, antes do almoço. Que hora que toma o vinho? Antes ou depois? Quem é que sabe disso? Toma antes, né? Toma o cálice de vinho, toma antes, depois, à tarde, à noite, o dia inteiro. E está lá firmão enterrando a família inteira, vocês estão vendo como é que é? Então nós temos um compromisso com a vida, é claro que a gente tem que viver. Olha que coisa bonita que eu escutei hoje, como se a gente fosse viver eternamente. E a gente tem que pensar na morte como se ela fosse acontecer amanhã ou nessa noite. Então é assim, viver ao corpo, cuidar do corpinho como se a gente fosse viver eternamente, mas pensar na morte como se ela fosse acontecer a qualquer momento. Então, eu não sei se dá para a gente juntar as duas coisas,
Mas é importante a gente pensar na junção dessas duas coisas, porque na maioria das vezes a gente relega o corpinho para depois, algumas pessoas exageram um pouquinho nas questões espirituais, viram aquelas pessoas difíceis, né, de conversar, de viver, não pode comer nada, não pode ir em lugar nenhum, não pode fazer nada, tudo é vibração ruim, tudo é isso, tudo é aquilo. Ai, Deus que me livre, né? Em compensação, tem gente que não está nem aí, faz qualquer coisa, anda o dia inteiro embriagado, e não se incomoda com o corpinho. Também não é assim, né? Então, cuidar da forma que é possível cuidar. Porque, bendita justiça, ela existe, mas, assim, os artigos dessa lei, a gente não consegue, muitas vezes, saber direitinho, ponto a ponto. Porque ela não tem prazo para ser executada. Olha que coisa, aqui na nossa terra, a gente entra com um processo, não é sempre, né? Mas normalmente tem um prazo, né, para o juiz terminar o processo, o advogado, todo mundo, depois tem um recurso e depois executar a sentença, né? Mas a justiça divina não tem isso, porque às vezes ela dá um crédito, mesmo a pessoa gastando todo o crédito que ela tem um crédito infinito para aquela pessoa. Às vezes acontece assim, porque vocês veem que tem pessoas que abusam das coisas, as pessoas abusam de tanta coisa, e ainda assim tem lá aquela vivacidade, e continuam fazendo as coisas, porque a providência divina muitas vezes sabe o momento certo que aquilo vai corrigir, vai resolver. Se nós dependêssemos de uma contabilidade pequenininha, ou de um recurso pequenininho do Criador, imagine se a gente poderia estar aqui. A gente precisa de muito crédito do Criador, porque a gente já fez tanta coisa. Hoje, o mínimo que a gente faz é falar mal dos outros, é o mínimo que a gente faz. Mas no passado a gente não falava mal também, fazia o mal, né, para as pessoas. Não, o mínimo é isso, a gente não fala. Bom, então a gente pensa no mal da pessoa, é o mínimo que a gente faz, né, de vez em quando a gente faz isso. Mas imagine antigamente, a gente de vez em quando tem vontade de dar um chazinho da meia-noite para alguém. Eu tenho todo dia, mas imagine... Mas imagine no passado se ficava só na vontade. A gente ia para a execução do negócio mesmo. Então, é claro que a providência vai dando chances, oportunidades para a gente se renovar. Um vaso que você põe embaixo de uma torneira, está sujão, aí a água vai caindo, vai virando sozinha aquela água, entrando e saindo. Quando a gente menos espera, aquele vaso está limpo. É o que acontece com as nossas reencarnações. A gente vai indo e voltando. A gente vai ganhando experiência, ganhando maturidade, ganhando possibilidades, e a gente vai deixando, algumas coisas vai deixando para trás. A gente com 60 anos, 70 anos, a gente olha para trás e fala, mas quanta besteira que eu me dei tão conta, né? Não precisa muito, vocês que têm mais de 18 anos um pouquinho, lembra da infância, que a gente ficava com aquele carrinho, aquela boneca, ninguém podia mexer, aquele carrinho. Aí o primo ia lá, arrancava a roda do carrinho, assim, a gente morria, não dormia à noite porque ele arrancou a roda. Aí a roda não grudava mais, porque antigamente tinha aquele ferrinho que passava na roda, né? Se tirasse aquilo, o plastiquinho abria assim, depois não fechava, não funcionava, a roda não funcionava mais. A gente colava, botava a cola, amarrava, fazia tudo e a roda não segurava mais. Aí a gente nem dormia à noite. E aí a gente pergunta, cadê os nossos carrinhos? Cadê as nossas bonecas? Eu posso dizer uma coisa, eu tenho em casa uma cadeirinha pequenininha assim, que eu tenho desde 5 anos. Todo mundo que senta lá eu já recomendo, falo assim, é melhor você sentar direitinho, hein? Que essa cadeira tem desde os 5 anos. Mas onde é que está a maior parte das coisas que a gente brigou tanto? Onde que elas estão? Já passaram um tempo, e aí a gente olha, lembra lá atrás, fala, mas que bobagem. Às vezes brigou com um primo, ficou sem falar com ele meses, anos, por conta de alguma coisa que aconteceu. Ele pôs a culpa em você. Vocês estão jogando bola no quarto da mãe, ele chutou a bola na penteadeira e quebrou o vidro, aí ele pôs a culpa em você. Aí você ficou tão aborrecido, mas meu Deus do céu, mas menina pronta mesmo, né? É natural que isso aconteça, é óbvio que isso acontece, não é? E outras coisas que fizeram a gente perder o sono. Lembra daquele rapazinho do colegiado, do primário? Nem existe mais primário, né? Como é que é agora? Fundamental. Eles arrumam uns negócios difíceis pra gente, não? Meu Deus do céu.
Primeira, quarta série, a oitava série, antigamente era oitava, agora acho que é nona, não é mais oitava, mudaram tudo as coisas aí. Antigamente eu repito. Primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano, aí vai até o oitavo, depois vai o nono, né? Então, naquele tempo a gente repetia de ano e tinha aquela tensão do final do ano, vai passar de ano, seu pai não vai te dar bicicleta, a gente ficava tremendo, meu Deus do céu, eu vou ganhar bicicleta no final do ano. E não ganhava bicicleta, e repetia o ano, sexta série, sexto ano, sei lá. Um ano difícil, né, para a criança e para o jovenzinho. Mas lembro daquele período que a gente tinha lá um paquerinha, uma paquerinha, a gente nem dormia à noite. Meu Deus do céu. Mas ele nunca nem falou comigo, nem sabe meu nome, e a gente morria assim, não queria comer, não dormia, e não sei o quê, e não ia para os lugares, ficava só no quarto fechado, escuro, pensando. E aí passaram 30 anos, aí você vai olhar ele no Facebook e falar, graças a Deus, meu Deus do céu, que eu não fiquei com ele, olha como Deus é bom, tá vendo como Deus é bom? Não era para ter sido mesmo, né? Veja só, não era para ter sido, tá todo complicado, todo atrapalhado, sei lá, com um monte de problemas. E a gente está querendo cada vez melhorar mais a nossa vida, organizar os nossos pensamentos, dirigir para caminhos mais seguros. E às vezes as pessoas estão aí, né, sem saber para onde vão, totalmente largadas, esquecidas, mas enfim. Então, confiemos nessa justiça e tenhamos a certeza de que, primeiro, ela não tem pressa. Segundo, nós somos responsáveis pelas nossas ações. Então, se hoje nós estamos agindo no bem, obviamente temos uma revés e temos um problema, obviamente isso não está fundamentado no agora, pode estar fundamentado lá atrás. Então tenhamos essa certeza, essa convicção, e tenhamos também a certeza de que quanto mais nós nos aproximarmos do bem, a prática cristã do bem, não é? Ajudar, aqui esta casa faz tanta coisa pelas pessoas, as pomadas, xarope, faz tanta coisa pelas pessoas que desconhecidas, ninguém nem sabe onde vai parar esses vidros de xarope e esses potinhos de pomada. Ajuda com essas crianças no final do ano, tudo que a casa promove aí para ajudar as pessoas, para levantar as pessoas, para animar as pessoas. A gente pode se engajar nisso, pode trabalhar nisso, porque quanto mais do bem a gente se aproximar, melhor é o nosso futuro. Quanto menos problemas nós tivermos, melhor será o nosso futuro. Tenhamos essa certeza e essa convicção. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine. Vamos encerrar com uma poesia, porque afinal de contas, né? Deixa eu ver aqui, foi Jesus Cristo que disse sob a inspiração de Deus: vai Allan Kardec à terra e fala aos rebanhos meus. Tira o povo da heresia, a minha doutrina amplia, cumpre lá a antiga profecia que eu fiz perante os judeus. Como na dura Judéia, não temas tua missão, Espírito, verdade, eis teu anjo guardião. Aumenta as glórias no céu, destrói na terra esse véu que esconde o sol da razão. E o apóstolo dileto despediu-se de Jesus e, como um côndor fantástico, mais veloz que a própria luz, ao lado de outros heróis como ele mesmo, faróis, passou por milhões de sóis e em Lyon, lá na França, viu a sua cruz. Essa é uma poesia chamada Luz e Trevas. É um médium chamado Jorge Risini e de um autor espiritual chamado Castro Alves. Só que essa Luz e Trevas tem duas fases. A primeira parte são as luzes, foi o que eu falei para vocês. E tem a segunda parte, que são as trevas. Então, se alguém quiser saber quais são as trevas, procure na rede mundial de computadores, Luz e Trevas, Jorge Risini, Castro Alves. E aí vocês vão ver as duas partes da poesia. E vão ver o que aconteceu com o Kardec depois que ele chegou aqui. Tá bom? Muito obrigado pela atenção, que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine. E olha, não perca as esperanças, viu? Tem pessoas muito mais competentes que vão vir aqui ajudar vocês. Hoje é assim, não tinha mais ninguém para vir, aí o Jarbas me chamou, então é por isso que eu estou aqui, tá bom?